E aí, seres humanos, tudo beleza? Hoje é quinta-feira, mais um episódio de Glitter aqui no canal. Estou bem ansioso porque o episódio anterior foi bastante... Tivemos bastante revelações, não é mesmo, né? Todas as inseguranças do Taehyung afloraram, ele acabou brigando com o Jungkook. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos ao vídeo. Jimin acordou com o celular tocando incessantemente em cima de sua barriga, vibrando sua pele como um maldito trator e chacoalhando seu cérebro ainda folgado em álcool, cigarro e música boa. Apertou os olhos com as palmas meio suadas e meio trêmulas, soltando um resmungo de puro descontentamento. Estava de férias, finalmente aproveitando um pouco depois de trabalhar por tanto tempo naquele prédio de merda, com colegas de merda e um novo chefe de merda. Então só queria dormir até as 3 da tarde, levantar, fumar e aí voltar a dormir, para que de noite aguentasse sair para curtir do jeito que gostava de fazer. Com dificuldade, Jimin se colocou sentado, analisando o quarto bagunçado por alguns segundos antes de lembrar que, porra, seu maldito celular ainda estava tocando, agora entre suas pernas cobertas por um lenço fino e agarrados por mãos femininas que alisavam a pele vez ou outra. Olhou para o lado, tentando lembrar o nome da garota que dormia tranquilamente em um dos seus travesseiros grandes e macios, com os cabelos encaracolados deslizando singelos pelo rosto bonito e levemente vermelho. Achava que talvez fosse Ana, mas não tinha certeza, então não queria chamar por ela e pagar um mico desses, ainda mais porque estava pelado e quando se está pelado tudo parece mais constrangedor. Decidiu atender o telefone primeiro. Quem é? Resmungou e limpou a garganta para disfarçar a voz grossa, recheada de sono. Porra, você sabe que horas são? É o Jungkook. Estreitou os olhos, estranhando completamente o contato, já que não conversava direito com o Jungkook desde que se socaram naquela casa de shows. São 5 da manhã. Caralho, JK. Suspirou e esfregou os olhos mais uma vez, sentindo a raiva por ter sido acordado tão cedo. Logo depois de ter virado a noite transando. Você sabe que eu estou de férias, não sabe? Assim você me fode, né? A linha ficou muda por um instante, com apenas ruídos de roupas ao fundo, e Jimin pensou que talvez JK estivesse se arrumando para o trabalho, já que ele prometeu ao chefe entrar mais cedo por mais uma semana para organizar o estoque como uma recompensa por ter tirado uma folga tão longa. Foi mal, ele respondeu. Estava com uma voz tão baixa que Jimin precisou apertar o celular na orelha para entender as palavras. Palavras meio emboladas e indiferentes. Seguinte, não vejo o Taehyung já tem 3 dias e eu acho que ele está trancado no apartamento desde que voltamos de Boston. Estou um pouco preocupado, mas não quero parecer invasivo. Então tem como você vir aqui para ver se aconteceu alguma coisa? Jimin rolou os olhos. Taehyung fazia isso com muita frequência, principalmente depois de tantos shows. Na época de Georgia, quando estavam tocando quase todos os dias no galpão, Taehyung decidiu desaparecer por muito tempo, o recorde sendo de 2 semanas completas sem ninguém ver sequer a sombra da cara dele por aí, nem mesmo na padaria ou na mercearia. Então Jimin estava perfeitamente acostumado com isso, muito embora se preocupasse em ir atrás para verificar se, de repente, ele não tinha morrido naquela coisa velha que ama chamar de sofá. Depois de Boston, JK decidiu que seria melhor se eles dessem uma pausa de uma semana para recuperarem um pouco as energias, e era óbvio que Taehyung entraria naquele apartamento horrendo e não sairia dele até as datas dos próximos shows, que estavam ficando cada vez maiores e com menos espaços de um para o outro, algumas noites prometendo até 2 ou 3, o que com certeza cansava todos eles, principalmente o vocal. Jimin não estava preocupado, mas JK não conhecia Taehyung o suficiente. Então é claro que ele estranharia esse sumiço repentino, o que fazia sentido e não fazia, porque Jimin achava que Taehyung, a essa altura do campeonato, depois de ter assumido que o beijava com frequência e que talvez fizessem sexo também, tivesse contado a ele tudo sobre sua vida, incluindo sua oscilação de humor que conseguia deixar qualquer um maluco.
Ele faz isso com frequência, JK, Jimin disse, esticando a mão para acariciar os ombros aveludados da garota, que ainda dormia tranquilamente. Vou passar lá mais tarde, mas você precisa se acostumar com isso, com esses sumiços dele. Como eu te disse uma vez, Taehan não é o tipo de pessoa com qual você está acostumado, então pode ser difícil de lidar. A linha ficou muda de novo, então Jimin escutou uma porta fechando, uma chave sendo girada e passos acelerados ecoando pelo corredor estreito. Saquei, ele respondeu ainda com aquele tom de voz baixo quase monótono. Só passa aqui mais tarde, por favor. Tudo bem. Estreitou os olhos novamente, desconfiado de alguma coisa. O que tá rolando? Você parece meio aéreo. JK soltou um riso áspero repleto de deboche, mas Jimin não conseguiu entender o motivo disso e, quando estava prestes a perguntar, ele simplesmente desligou o telefone, deixando claro que o assunto não se estenderia muito mais. Voltou a deitar, rolando de um lado para o outro com a intenção de dormir mais um pouco, o que estava quase acontecendo quando a garota desconhecida abraçou seu corpo, aproximando cautelosamente e sensualmente, praticamente grudando os seios nus em suas costas. Sorriu para ela, que sorriu de volta, beijando um de seus ombros antes de subir em seu colo mais uma vez, exatamente como Jimin ainda tinha bem fresco na memória. Talvez uma das únicas posições de que lembrava. Você já precisa sair? Ela perguntou, enrolando uma mecha do cabelo em um dedo esguio, olhos escuros brilhando em completa luxúria. Acho que podemos nos divertir mais um pouco. Jimin olhou para o relógio digital na cômoda e, dando de ombros, puxou a garota para um beijo afoito. De frente para o apartamento de Taehan, Jimin estava se preparando mentalmente um discurso sobre como essas atitudes imaturas dele afetavam todo mundo, o que consequentemente afetavam os shows que já não eram mais amadores, não como era quando George ainda cantava. Ele não poderia continuar desse jeito, se isolando assim, com o risco ridículo de não dar sinal de vida nem mesmo quando voltassem a tocar. Era responsabilidade de todos os membros da banda priorizarem isso. Os grandes astros trabalhavam assim, incessantemente e loucamente, com a visão apontada para o sucesso máximo, e Jimin gostava de seguir os mandamentos deles como se fossem os da maldita Bíblia. Então Taehan teria que segui-los também, se quisesse que a banda não afundasse de uma vez. Arrumou a porta como sempre costumava fazer e o primeiro cheiro que sentiu foi de maconha, o segundo de suor, o terceiro de uma umidade estranha que sempre aparecia quando Taehan ficava muito tempo com as janelas fechadas, acumulando o mofo das paredes pelo ar. A arca estava recheado de fumaça densa que não conseguia sair por nenhum lugar, tendo como única opção rodopiar no teto descascado. Jimin fez uma careta e encontrou Taehan completamente jogado de barriga para cima no sofá, com as pernas caídas para fora dele, pés descalços praticamente dobrados no carpete de origem duvidosa. Ele estava sem camisa, com uma bermuda horrorosa que a mãe detestava vê-lo usando e, em uma das mãos esticadas para cima da cabeça, o cinzeiro de vidro em formato de cabeça de urso com um monte de cigarros e baseados espatifados em uma pilha de cinzas. Na vitrola tocava um disco do David Bowie com as canções mais melosas e mais melancólicas dele, daquelas que só se escutava quando se leva um pé na bunda. Que porra é essa, Patolino? Perguntou como uma forma de piada que sempre arrancava pelo menos uma risada dele, porque Taehan adorava o Patolino, mas nesse momento, enquanto caminhava para perto do sofá, nenhum som do tipo ecoou. Tai, o que aconteceu? O Tai não respondeu, mas soltou um longo suspiro que inflou o peito até quase explodir, e depois o afundou até quase ultrapassar a madeira evidente. Seu rosto, como Jimin previu, estava completamente inexpressivo, sem nenhuma das sobrancelhas arqueadas, muito menos um sorrisinho zombeteiro que ele se esforçava a abrir quando descobriram seu plano de nunca mais sair do apartamento. Dessa vez, as coisas estavam meio diferentes. Empurrou o corpo dele para o lado e sentou em uma ponta minúscula, levando uma das mãos aos cabelos encaracolados e suados, enroscando os dedos no couro em uma forma de carinho muito presente na relação desde que eram pequenas crianças travessas e desobedientes tentando convencer a mãe
de que não sentiam falta do pai. Naquela época, enquanto Jimin falava e falava um monte de coisa sem sentido e acariciava Taehan na cabeça, ele preferia manter o silêncio, jogando palavras curtas que não respondiam nenhuma pergunta. Tão silencioso e calado que era até mesmo esquisito ficar por perto, porque ele parecia bravo e, ao mesmo tempo, só amuado demais. Jimin conhecia Taehan bem o suficiente para saber que ele estava tentando esconder alguma coisa, a verdade por trás da carranca e do mistério, mas não sabia como arrancá-la dessa casca grossa, muito menos qual o primeiro passo a dar para começar a tentar cavar. Desceu carinho para a testa dele, esfregando a pele oleosa e sentindo que uma coisa ruim viria depois disso, depois que Jimin se esticasse para perguntar de novo o que aconteceu, e não sabia se estava preparado para vê-lo se abrindo de um jeito que nunca fez antes, porque mais que tenha desejado isso desde sempre, li errado, por mais que tenha desejado isso desde sempre, desde o abandono do pai. Sorriu para ele, esperando receber outro em troca, mas Taehan estava ocupado demais encarando o teto. Tai, você precisa tomar um banho, disse, dedilhando o nariz dele e apertando a pontinha. Faz quanto tempo que você não sai desse sofá? Nenhuma resposta. Jimin suspirou, inclinando o corpo para poder pegá-lo pelos braços e levá-lo até o banheiro como sempre fazia quando ele ficava desse jeito, tão inerte e tão indiferente, e Taehan sequer tentou impedir, apenas se deixou levar como uma criancinha assustada que implora pelo colo da mãe. Vem, vou encher a banheira, resmungou carinhosamente contra o rosto neutro dele, beijando-o na bochecha antes de finalmente conseguir levantá-lo, bufando por culpa do peso. Vamos, você precisa caminhar comigo até lá. Não consigo te carregar sozinho. Taehan foi com muita dificuldade e em completo silêncio, arrastando os pés pelo piso gelado em um barulho cortante que fez os ouvidos de Jimin tremerem. Ele nunca viu o irmão dessa forma, por mais que situações muito parecidas tivessem acontecido antes, várias vezes por ano, com pequenas pausas de uma para outra. Parecia que algo dentro dele tinha quebrado. Aquele algo que conseguia mantê-lo de pé mesmo com todas as adversidades, e agora Jimin estava vendo, pela primeira vez, o verdadeiro Taehan, um que se manteve ajoelhado e encolhido dentro das estruturas falsas que eram corroídas pouco a pouco, sofrendo um abalo definitivo quando Jungkook apareceu. Jimin sabia que Taehan nunca mais conseguiria subir essa armadura outra vez, e também sabia que Taehan sabia. Colocou ele sentado no vaso sanitário e abriu a torneira para encher a banheira que, pelas graças de quaisquer deuses existentes, estava branca e limpa. Então voltou para Taehan e pegou o resto dele pelas bochechas, apertando-as com duas mãos enquanto tentava fazê-lo olhar em seus olhos. O que aconteceu por alguns míseros segundos, e Jimin pode ver o enevoado dentro das pupilas cansadas. Suspirou, sentindo o coração torcer e diminuir de tamanho. Jimin arrancou as sopas de Taehan quando a banheira terminou de encher e, puxando-os pelos braços outra vez, o fez sentar dentro dela, com os joelhos bem flexionados perto do peito e a bochecha esquerda esmagada em um deles, com pequenos fios ondulados do cabelo boiando na água clarinha. Não sabia o que perguntar ou como abordar o assunto outra vez, então Jimin apenas abriu o shampoo, jogou uma boa quantidade nas duas palmas e começou a esfregar delicadamente o cabelo dele, fazendo uma massagem no couro cabeludo com as unhas curtas e esperando que isso o fizesse falar alguma coisa, o que acabou acontecendo cerca de alguns minutos depois, quando já estava enxaguando o sabão. Eu sou gay, ele sussurrou com a boca quase dentro da água, fazendo pequenas bolinhas rodearem o nariz vermelho. Você tinha razão, eu sou gay. Ninguém sabia, né? Jimin parou por um momento, arregalando tanto os olhos que eles facilmente explodiriam para fora se forçasse muito mais. Esperava que Taehan dissesse alguma coisa, qualquer merda que tenha acontecido entre o fim da viagem e os últimos dias, mas não isso, não algo tão direto e tão significativo, que rodeava sua cabeça e filtrava seus miolos desde sempre. Tentando disfarçar o choque, Jimin voltou a enxaguar o cabelo dele,
passando dedos carinhosos pelos fios levemente embaraçados, o meio sorriso trêmulo nascendo vagarosamente nos lábios. Tudo bem, Tai, respondeu, sem saber exatamente o que dizer. Eu já sabia. Taehan balançou negativamente a cabeça com muita força, fazendo as mãos de Jimin escorregarem para os ombros fortes e tensos, com músculos travados e de tanto estresse. Nosso pai sentiria tanta vergonha, ele resmungou, voltando a apoiar a bochecha no joelho. Ele estava certo o tempo todo. Jimin puxou delicadamente o rosto dele para cima, encarando-o nos olhos para tentar passar tranquilidade, coisa que não funcionou, porque Taehan estava destruído demais para conseguir sentir qualquer conforto em qualquer coisa. Quando Taehan começou a tremer o lábio inferior, Jimin soube que ele começaria a chorar, então se inclinou para abraçá-lo, puxando-o para perto e apertando-o com muita força, sentindo o coração despedaçar ao tê-lo soluçando entre seus braços, com as lágrimas abundantes molhando boa parte da camiseta branca. Shhh, Jimin sussurrou, balançando-o desajeitadamente de um lado para o outro, praticamente tentando niná-lo, mas sabia que uma canção qualquer não resolveria o problema, então começou a tentar conversar com ele, mesmo que não soubesse como fazer ou como tranquilizá-lo em uma situação como essa, já que, por burrice, despertará de todas as lembranças do pai de uma só vez na briga que tiveram. Ele não sabia o que estava dizendo. Tentou, mordeu o lábio ao senti-lo chorar mais. Tai, ei, meu bichinho, está tudo bem. Ele não sabia o que estava dizendo, ele sempre foi um burro mesmo. Só queria se sentir inteligente ofendendo você. Taehan agarrou as costas de Jimin com as mãos desesperadas e afundou o rosto no peitoral dele, praticamente querendo rasgar a camiseta branca extremamente fina e vagabunda, que grudava no corpo por culpa da água, e Jimin pensou que se entrassem com ele na banheira seria melhor, e então, com dificuldade, afastou-o até tê-lo bem preso pelos pulsos e mergulhou na água, sentando atrás dele e puxando-o para perto, fazendo-o descansar a cabeça pesada em seu ombro. Taehan ainda chorava, mas agora bem menos, porque Jimin costumava fazer isso na infância quando precisava acalmá-lo depois de um daqueles dias estranhamente estressantes da escola, onde ele passava todos os segundos sozinho, brincando com formigas ou com aqueles fantoches que o avô dava de presente para os dois em todos os natais. Beijou o topo da cabeça dele, acariciando na barriga ao mesmo tempo que suspirava nos cabelos molhados, pensando em como as coisas seriam depois, se Taehan continuaria tentando negar para se machucar com o intuito de sentir alguma coisa, qualquer coisa diferente daquele simples nada em que se enfiava com frequência. Jimin não queria que acontecesse. Não conta pra mãe. Ele resmungou com a voz ainda chorosa, e Jimin se lembrou de não contar para o papai com tanta força que a cabeça morreu. Por favor, não conta. Não vou, Tai, sussurrou contra a orelha dele, mas eu acho que ela já sabe. Taehan não esboçou nenhuma reação, apenas respirou profundamente e pesadamente, parecendo cansado e abatido demais para conseguir processar ou responder à informação. Jimin deu banho em Taehan, que preferiu ficar em completo silêncio, olhando para baixo, para as mãos brincando com as bolhas de sabão que se acumulavam em cima de sua cintura, uma parte que era difícil de tocar porque, quando fazia, ele sentia uma dor esquisita que se intensificava sempre que tentava descer pelos quadris, então Jimin precisou esfregar a pele com bastante delicadeza, fazendo cosquinhas uma vez ou outra com a intenção de animá-lo, mas nenhuma surtiu efeito. Eita. Voltei? Voltei. Quando terminou, Jimin secou Taehan e enfiou dentro de um pijama confortável e colocou na cama, saindo do quarto apenas para abrir as janelas e limpar o apartamento, que estava uma imundície. Depois deitou de frente para ele, entrelaçando as mãos enquanto sorria. Jimin, posso te contar uma outra coisa? Ele sussurrou pouco e Jimin assentiu, passando a outra mão nos cabelos molhados dele. Eu estou apaixonado pelo JK. Yes! Ah, que legal! Está revelando tudo mesmo. Tudo mesmo. O tempo é sábio. Não vai doer. Doer. Tai revelar isso. Relaxa. Tava escrevendo aqui.
Ok. Jimin não ficou surpreso, apesar de não ter desconfiado de que ele estava realmente apaixonado, mas sabia que tinha alguma coisa além da atração física, alguma coisa além da carnal, então esperava receber uma notícia parecida em algum momento. E já disse isso a ele? Perguntou com a suavidade, sem parar de acariciá-lo nos cabelos. Já, ele respondeu e lambeu os lábios nervosos. No sábado, depois do nosso último show. E de que estava apaixonado por você? Beijou o nariz dele, aproveitando para se aproximar mais um pouco. Taehan desviou os olhos e suspirou mais uma vez antes de assentir e voltar a chorar, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Eu transei com ele. Taehan confessou constrangido. Jimin, eu transei com um homem. E eu transei com um homem. Jimin também não ficou surpreso com isso. Você gostou? Tentou descobrir o rosto dele, mas Taehan não deixou. Tai, por favor, olha pra mim. Tentou de novo, mas fracassou outra vez. Você não está fazendo nada de errado. Meu cu não tem mais lacre. Taehan interrompeu, ainda chorando entre os dedos. Estou parecendo um poço sem fundo. Morri, velho, morri. Meu cu não tem mais lacre. Agora Jimin ficou surpreso, muito surpreso. Jimin fechou a boca, limpou a garganta e tentou não arregalar mais os olhos. Você ficou, sabe, por baixo? Taehan assentiu. Jimin quase engasgou, virando o rosto para cima na tentativa de recuperar o controle das palavras. Eu o mandei embora depois que terminamos. Taehan sussurrou. Gritei com ele e disse coisas muito ruins. O afastei, mas eu só queria que ele tivesse parado de insistir tanto em mim. Parado de insistir tanto em você como assim? Taehan descobriu o rosto, fungando um pouco antes de chupar o lábio para dentro em uma mania que não parecia desde a adolescência, quando ele roía tanta carne que ela ficava em carne viva e Taehan só fazia isso quando estava muito abalado com alguma coisa. Seu coração acelerou e sua raiva natural fez com que uma de suas mãos fosse até as bochechas de Taehan, apertando-as e forçando-o a encarar seus olhos para contar a verdade. Por mais amarga que ela pudesse ser, mas Taehan estava vazio e Jimin percebeu que, talvez, não quisesse saber. Queria que ele tivesse parado de insistir em mim, ele respondeu, e Jimin respirou em alívio, livrando-o do aperto. Se ele tivesse parado, se ele tivesse desistido, não estaríamos tão magoados agora. Se ele não tivesse decidido me amar tanto, eu nunca teria começado a me questionar. Eu nunca teria percebido que sempre achei os garotos mais atraentes que as garotas, que gostaria de ser beijado por aquele nosso colega de colégio e que fiquei triste por vê-lo assumindo um cara qualquer como namorado só porque queria que fosse eu no lugar. Eu nunca teria percebido que olhar para Cassie não me excitava do jeito que acontecia quando eu olhava para um cliente que parecia todas as manhãs na lanchonete. Eu nunca teria percebido que meu coração bate mais forte quando sou elogiado por um homem e quando sou notado por um homem e quando sou beijado por um homem. Se ele tivesse me deixado quieto, eu nunca... Taehan puxou o ar com muita força para dentro dos pulmões e deixou que ele ficasse lá por um tempo antes de soltá-lo. Eu não seria gay, eu acho. Nossa, ideia bem errônea que botaram na cabeça dele, mas tudo bem. Jimin espremeu os lábios em uma linha reta, confuso demais. Ele não sabia como essas coisas funcionavam. Ele não sabia como um homem se tornava gay. Se é que se tornava, mas ele sabia que Taehan era seu irmão e que o amava, independente de qualquer coisa. Que o protegeria de qualquer coisa, inclusive das sabotagens que o cérebro doente dele gostava de montar. Pequenas armadilhas que tiravam a paz que, às vezes, ele encontrava. Jimin se aproximou de Taehan até estar com o nariz cutucando dele, então voltou a acariciá-lo nos cabelos e, com a outra mão, secou as pequenas lágrimas que brotavam nas laterais dos olhos, olhinhos murchos e desgastados de um cansaço que vinha se acumulando desde a infância. Beijou a testa dele. Eu não entendo como isso funciona, mas eu acho que você nasceu assim, Tai, disse, esfregando a têmpora dele com um polegar calejado. Não acho que dê para reverter, muito menos para esconder. Você é desse jeito desde que nos conhecemos, ou seja, desde pirralho, e eu acho que vai morrer assim. Sei que você não acredita em Deus, mas mamãe diz que ele nunca comete erros, então se você nasceu assim... Sorriu para ele, beijando-o na testa outra vez. É porque era certo, foi planejado certo, não foi o erro, você não é uma aberração. Oh, meu Deus do céu. Que emocionante, né, isso? Que bom, né? Que o Jimin amadureceu, né? E não culpa mais nada isso. E o bagulho do pai dele sumir também por causa disso. Que bom, né? Um grande amadurecimento de irmãos aqui.
Taehan não respondeu nada por um momento, mas parecia estar processando a resposta, o que já era melhor que nada, porque pelo menos ele estava absorvendo para guardar dentro do coração. Você ainda me ama? Ele perguntou baixinho, soprando hálito de menta em seu nariz que franziu a um risinho singelo. Te amei ontem, te amo hoje e vou te amar para sempre. Ele assentiu, aconchegando-se em seu abraço e pousando o rosto em seu ombro, soltando um bocejo e um suspiro repleto de sono. Eu acho que fiz JK parar de me amar. Jimin balançou negativamente a cabeça. Ninguém deixa de amar outra pessoa de um dia para o outro, Tai. Respondeu, apertando mais os braços ao redor do corpo pequeno e encolhido dele. Ele só precisa de um tempo e você também. Taehan encolheu os ombros em um gesto que Jimin não soube decifrar. Mas não importava, porque ele já começava a respirar pesado por culpa do sono, e ele precisava urgentemente dormir um pouco. Eu gosto muito dele, então, depois de tirar um tempo para si, você saberá o que fazer, certo? Jimin obeliscou, fazendo-o curvar um pouco os lábios para cima. Eu te amo, Jimin. Jimin soprou mais um risinho, apertando a nuca dele em um beliscão divertido. Eu te amo mais. Oh, agora vamos pro Taehan. Quando o JK chegou para uma reunião importante da banda com Jin, estava tão transtornado que Taehan quase não o reconheceu. Ele abriu a porta da garagem com muita força e soltou o ar em um bufo extremamente alto, parecendo ter corrido uma maratona, porque sua respiração estava desregulada e seu corpo inteiro estava repleto de suor, as pernas completamente trêmulas tentando sustentar todo o peso do corpo agitado. JK tinha os cabelos longos caindo molhados na frente dos olhos e vestia apenas uma jaqueta jeans por cima do tronco desnudo, jaqueta que fazia par com a calça, uma calça que descia larga e desajustada até as botas pretas de couro. Ele não estava usando nenhuma maquiagem, mas tinha uma coisa brilhante no canto do lábio inferior, coisa essa que fez Taehan arregalar os olhos ao perceber, depois de alguns segundos, o que era. Um piercing? Argolinha. Porra, foi mal o atraso, ele quase gritou entrando aos tropeços. Meu chefe achou que seria divertido comer o meu cu com a organização de todo o estoque. Então eu saí da loja muito tarde e precisei passar em casa para tomar um banho, mas o caralho do ônibus não parou no meu sinal e eu desci correndo. Relaxa. Jin ainda não chegou, Namjoon respondeu. JK sentou no sofá ao lado de Hosuke e jogou a cabeça no encosto, tateando desesperadamente os bolsos da calça até encontrar um maço de cigarros. Taehan sentiu o coração disparar. Não falava com o JK desde sábado. Não viu o rosto dele desde sábado. Não sentiu o cheiro dele desde sábado e não tocava nele desde sábado. Não beijava desde sábado e toda essa distância estava sendo torturante. Tão torturante que sua garganta fechou em uma vontade forte de chorar, mãos nervosas nas coxas correndo de vontade de puxá-lo para perto, para dentro dos braços. Sabia que tinha cometido um erro. Taehan sabia que tinha sido um idiota, que ter rejeitado JK daquela forma cruel provavelmente foi o ápice da babaquice, mas de repente assumir tudo o que sentia e perceber tudo o que sentia fez uma bola quente de desespero inundar seu cérebro, impedindo-o de pensar com clareza, obrigando-o a afastá-lo em uma tentativa de se defender, de se preservar e de fazer a indiferença voltar. No fundo, isso era seu maior mecanismo, uma armadura poderosa que fazia todo mundo se afastar, mas Taehan não queria que JK se afastasse, desesperado, escalando as pernas quando percebeu que ele sequer tinha olhado seu rosto quando chegou, coisa que fazia com frequência. Fodeu com tudo e não sabia como arrumar. JK, deixa eu ver o piercing. Hosuke puxou levemente o rosto de JK para o lado, encarando descaradamente a argolinha prateada, furando a carne ainda inchada. Te disse que ficaria irado? JK sorriu pequeno, prendendo o cigarro entre os dentes antes de desviar a mão dele e voltar a cabeça para o encosto do sofá, acendendo o isqueiro com dificuldade. Taehan estreitou os olhos desconfiado. Quando foi que você furou? Namjoon perguntou, dedilhando o violão de Taehan. Ontem, Hosuke respondeu. Fui com ele, furei meu peitinho também, vocês querem ver? Namjoon fez uma careta de novo e fechou os olhos, se fazendo de cego. E Jimin soltou uma gargalhada alta quando Hosuke levantou a camisa de qualquer fora, expondo o mamilo esquerdo com um pequeno piercing transversal. Taehan olhou para JK só para saber se ele olhava para Hosuke, mas foi uma péssima decisão, porque ele estava olhando sim, estava olhando para valer com um cigarro aceso
pendurando nos lábios secos, lábios geralmente curvados para o lado em um sorriso charmoso que continha muita malícia. Malícia essa que Terra já tinha aprendido a decorar. Você não vale nada. Jimin balançou negativamente a cabeça, ainda sem conseguir parar de rir. Deve ter doído pra caralho essa porra. Hosuke deu de ombros e, quando estava prestes a responder alguma besteira, Jin abriu a porta e entrou com Caleb. Desculpem a demora, estávamos almoçando, Jin disse, empurrando a porta com os pés depois de passar. Esperaram demais? Não relaxa, Namjoon respondeu. Oi, Caleb. Boa tarde, pessoal. Caleb sorriu, cruzando os braços e encarando cada um nos olhos. Taehan não conseguiu falar com ele, precisou abaixar a cabeça e encarar os próprios joelhos, envergonhado demais por ter feito o que fez com JK, quando disse a Caleb que nunca teria coragem de magoá-lo outra vez, e o rosto dele era uma lembrança bem vivida de quando tinha dito isso, o que estava quase fazendo seu coração explodir nas costelas. Suspirou, sentindo-se cansado emocionalmente e fisicamente, querendo arrancar da cabeça todas as sensações ruins que cortavam seu sono, e, muitas vezes, seu apetite, que já não andava muito bom desde a morte de Georgia, o estresse parecendo encolher seu estômago. Hosuke deu um espaço para Caleb sentar e Jin praticamente se jogou no chão, bufando por causa do calor. O dia estava insuportavelmente quente, com o sol horroroso batendo direto nas chapas de metal da garagem, o que fazia o espaço já era pequeno ficar ainda mais abafado, com uma unidade horrível que dava coceira na garganta. Que calor do caralho, JK resmungou, tragando fundo e jogando a fumaça quente para o teto. Alguém trouxe cerveja? Ninguém respondeu, então JK bufou e levantou para tirar a jaqueta, largando-a no braço do sofá antes de tragar outra vez, olhos fechados e sobrancelhas frânzidas em uma expressão tão sexy que Taehan se remexeu na cadeira, sentindo-se afetado até demais, descendo descaradamente a atenção para o peitoral largo dele e para a barriga com algumas pequenas dobras, e para a virilha meio visível na calça de cintura baixa e para as entradas em V dos quadris. Respirou profundamente. Seguinte, Jin disse, sentando de súbito. Caleb tem um amigo que acabou de abrir uma gravadora. É pequena ainda, não tem muitos artistas, a maioria deles são amadores, garotos que começaram agora, então ele está procurando uma banda forte o suficiente para servir de imagem. E Caleb recomendou vocês. Porra! Hosuke murmurou chocado. É sério? É. Caleb respondeu. Mas vocês precisarão gravar 5 ou 6 músicas para que Jonah possa avaliar o som. Eu disse que vocês ainda tocam em uma garagem e que a acústica aqui não é das melhores, mas ele me garantiu que isso não será um problema porque vocês farão um teste em um estúdio caso passem dessa primeira fase. E se a gente passar nas duas? Namjoon perguntou alarmado. Jin abriu um sorriso enorme, então vocês terão um contrato. Os ofegos de surpresa preencheram toda a garagem. Espera, mas e você, Jin? Taehan franziu as sobrancelhas. Se fecharmos contrato com uma gravadora, onde é que você entra nisso? Sou formado em 2 faculdades, Tai. Ele soltou um riso empolgado e um pouco constrangido. Vou pedir para entrar na gravadora. Quero gerenciar vocês, nem que eu ganhe menos que o empresário oficial. Eu não me importo tanto com o dinheiro. Como um tipo de gerente, Jimin sugeriu, acendendo um cigarro e tragando fundo. Basicamente, Caleb respondeu. JK tem uma amiga fotógrafa, não tem? O Jonah também está procurando, acho que seria uma oportunidade legal. Ele tem muitos contatos com muitos CEOs, então ele pode promover vocês no Brooklyn, no Queens e no Bronx. E ter uma pessoa que mexe com edição de imagens pode ser muito útil. Vou conversar com Storm, JK resmungou, apagando o cigarro na sola da bota. Em Manhattan não rola? Caleb olhou para cima pensativo e coçou a barba, fazendo Taehan se sentir orgulhoso por perceber que o conhecia bem o suficiente para saber que, logo depois desse gesto, ele sempre sorri muito largo. E ele realmente sorriu. Talvez, mas é provável que vocês consigam ir com mais frequência para Boston, já que os shows lá foram muito bons, ele respondeu. Vocês precisam crescer primeiro aqui, depois lá. Vai dar tudo certo, Jonah é fera no que faz. Beleza, mas vamos precisar de um bom gravador, Namjoon disse, estalando o dedo acima da cabeça logo em seguida. Podemos descolar um com o Yoongi. Porra, o Yoongi sumiu, Jimin comentou.
Faz um tempão que eu não vejo aquela cara branquela dele. Sumiu, mas ele está com 2 empregos. Então, Jimin encolheu os ombros. Mas consigo falar com ele essa semana. Daí gravamos na próxima. Tem mais uma coisa, Caleb disse. Se vocês entrarem, não vai rolar manterem o emprego em que vocês estão. A agenda de músico não é fácil. As atividades são cansativas e, no começo, parece que não conseguem nem dormir. A garagem ficou silenciosa por um momento. Taehan nunca teve um emprego muito seguro, estava sempre correndo o risco de ser mandado embora, mas o resto da banda, principalmente de mim, não perdiam sono pensando nisso, não se preocupavam com isso, então sabia que fazer uma decisão como essa seria muito complicado. Olhou para de mim, que olhava de volta, silenciosamente perguntando o que deveria fazer, mas Taehan jamais o ajudaria nessa situação, porque se tudo desse errado, se sentiria eternamente culpado, então crispou os lábios esperando que ele pegasse a mensagem. Foda-se, temos tempo para pensar ainda, Hosuke disse, roubando o cigarro de Jimin, que soltou um grito indignado. Só vamos treinar e tentar escrever mais músicas, temos 3 originais, mas seria legal se fechássemos 4, completando com cover. Boa ideia, Jin balançou a cabeça concordando. Aproveitem essa semana de folga da casas de shows e treinem depois do trabalho. Eu vou falar com o Yoongi mais tarde. Perfeito. JK soprou a palavra como um suspiro, levantando do sofá para esticar os braços acima da cabeça, exibindo o corpo que, apesar de não ser sarado, era lindo. Levemente bronzeado, com curvas delicadas e fortes ao mesmo tempo, formando uma sincronia perfeita. Vamos tocar alguma coisa, então. Taehan percebeu o olhar de Hosuke e também percebeu o de Caleb, que era mil vezes mais discreto, mas ainda desejoso, porque JK era lindo e gostoso, um homem confiante com uma voz incrível e uma presença de palco estonteante. Se Taehan não desse valor, outro com certeza daria, e era isso que fazia tudo parecer mais preocupante. O que vai ser? Namjoon perguntou, seguindo JK até os instrumentos. Janis Joplin. Ele respondeu com simplicidade, ajustando o microfone na altura da boca. Move over. Taehan quase engasgou com a própria saliva e precisou fechar os olhos para se concentrar em não começar a tossir feito um cachorro velho. Garganta praticamente fechando o fluxo de ar quando a ardência deslizou pelos músicos. Não tocamos Janis o bastante em Boston? Jimmy perguntou, franzindo sobrancelhas, mas JK apenas acendeu outro cigarro, tragou e encarou de mim com uma expressão totalmente amarga. O que foi? Foda-se se já tocamos Janis o bastante, tá legal? Ele respondeu grossoro. Por que você não decide uma música então? Eu sempre que decido tudo, porra. Calma aí, JK, Jimmy estreitou os olhos, parecendo irritado. Foi só uma sugestão, não joga suas merdas para cima de mim não, cara. JK sorriu, um sorriso cheio de escárnio. Então subiu e desceu as sobrancelhas bem rápido, praticamente tirando o sarro de Jimmy, que ficou sem entender o que estava acontecendo. Taehan entendia perfeitamente. Tanto faz, JK respondeu tragando mais o cigarro. Alguém quer tocar outra coisa? A garagem ficou silenciosa mais uma vez, então Taehan decidiu abrir a boca. Eu. JK encarou seus olhos pela primeira vez desde sábado, e Taehan quis se encolher diante de tanta intensidade, uma energia furiosa que parecia furar seu peito e ir direto no coração, aumentando o ritmo dele, ritmo desengonçado que não sabia lidar com esse tipo de humor, com uma mudança tão brusca de humor. Você... JK desdenhou, soprando um riso amargo logo depois. E o que você quer tocar? Taehan. O que tá rolando? Namjoon perguntou confuso, mas nenhum dos dois estava disposto a responder. Ei? Black, do Pearl Jam. Não, JK interrompeu, soprando fumaça em sua direção. Nós vamos tocar Janis Joplin, primeiro Move Over, depois To Love Somebody e por último Little Girl Blue. Você gosta dessas, não gosta? Nossa. Provocou, hein? Tá putaço. Taehan fechou a boca e olhou ao redor. Estavam todos observando as cenas, surpresos com a atitude de rude e debochada de JK, mas ainda mais surpreso com os códigos que ele parecia estar lançando com a intenção de pegar Taehan no flagra, de moê-lo até que não sobrasse mais nada, só a vergonha de ter feito o que fez. Janis está ótimo para mim, Hosuke disse, cortando o clima ruim.
Vamos tocar. Eles começaram a tocar, mas JK estava com um péssimo humor. Ele interrompia o ensaio várias vezes antes da letra começar, alegando que estavam atrasados e que estavam apressados, que estavam fora de ritmo, que estavam desafinando e que estavam errando as notas ou que simplesmente estavam respirando alto demais. Ele virava para a banda, gritava alguma coisa, tragava o cigarro e mandava recomeçar, mas nada dava certo e tudo parecia horrível. Então ele explodia de novo, tão nervoso que o rosto ficava vermelho, tirando todo mundo do sério. Era a primeira vez que JK agia dessa forma. Na maioria das vezes, ele era bastante controlado, não se portava tanto com os erros e, quando pareciam muito desconcentrados, ele apenas ia, dava um gole na cerveja e rolava os olhos e recomeçava. Hoje, no entanto, estava selvagem, completamente impaciente. Era tão estranho vê-lo dessa forma. Taehan não o reconhecia. Não conseguia encontrar o JK da semana passada dentro daquele corpo cheio de raiva e rancor, e já não sabia mais se o veria de novo. Você está entrando antes, Taehan. JK subiu as mãos para os cabelos, segurando o cigarro com um canto da boca. Será que não consegue acertar uma? Não estou, JK, gritou irritado. Para com essa merda e só canta de uma vez. Como você quer que eu simplesmente cante se não consegue parar de errar? Ele ergueu uma sobrancelha e arregalou os olhos. Pensei que tinha me prometido que era bom nessa porra de guitarra. Taehan entendeu o sentido oculto dentro da ofensa de JK, mas queria não ter entendido. Peraí, beber água. Calma, gracinha. Hosuke resmungou e se aproximou de JK com um sorriso, apertando os ombros dele em uma massagem profunda. Você tá muito estressado, precisa relaxar um pouco. Respira fundo, beleza? JK fechou os olhos e suspirou, abrindo um sorriso de canto charmoso e contrariado, praticamente derretendo nos dedos intrometidos de Hosuke, que continuavam a massageá-lo. Taehan se sentiu ferver por dentro. Vamos tentar de novo, JK disse, agora parecendo mais mole e mais controlado. Só vamos tentar de novo. Eles voltaram a tocar, agora com um JK mais flexível e mais calmo. Voz contagiante despejando pela garagem as letras das músicas que serviam de indireta para Taehan, cada uma delas com um significado pesado que dizia: Ei, decida-se, querido. Você está brincando comigo. Decida-se, meu bem. Ou você pega o amor que eu estou oferecendo, ou você me deixa ir. E ninguém jamais tem que ser tão cego como eu fui, amor. Eu quero falar sobre tentar abraçar alguém quando se está solitário. E o modo que eu te amei, querido, só quero que saiba que eu tentei, mas você não sabe como amar também. E também, sente-se ali, conte aqueles pingos de chuva. Sinta-os caindo, querido, por toda a sua volta. Querido, você não sabe o que está na hora? Eu sinto que está na hora. Alguém te disse? Porque você tem que saber que tudo Porque você tem que saber que tudo com o que você vai ter que contar... Porque você tem que saber que tudo com o que você vai ter que contar ou em quem vai querer se apoiar vai se parecer exatamente como aqueles pingos de chuva. Ah, essa música é icônica. Quando terminaram, JK simplesmente pegou a jaqueta e saiu com Hosuke sem se despedir e sem sequer olhar para trás. Ui, crise de estrelato. Ui, crise de estrelato, vou comentar aqui. Mais tarde, naquele dia, depois de beber muito, Taehan decidiu que precisava ligar para JK, então obrigou o maldito celular velho a funcionar. Discou os números, colocou na orelha e esperou, batendo o pé no chão em ansiedade e roendo uma das unhas com força, com raiva, pensando no que diria quando ele atendesse. JK, eu sinto muito. Não, genérico demais. Não, JK, eu não quis dizer aquilo. Não, mentiroso demais. JK, eu estou arrependido de ter dito aquelas coisas? Não, insensível demais. JK, o que você quer? JK resmungou do outro lado da linha, mas sua voz estava distante e um pouco abafada pela música alta. Fale de uma vez, eu estou cansado de sua enrolação. Taehan levantou do sofá em um pulo e começou a rodar em volta da mesa, chupando o lábio em nervosismo, praticamente sentindo que desmaiaria se continuasse se pressionando tanto. Mas se não falasse nada, se simplesmente deixasse as coisas do jeito que estavam, algo muito pior aconteceria. JK, eu fechou a boca, bochechas e pescoços queimando em vergonha e medo.
Você pode vir no meu apartamento, eu quero conversar. JK ficou em silêncio por um tempo, mas soltou uma risada amarga logo depois. Barulho de tilintar de copos e cigarros sendo acesos soando como um plano de fundo. Você está bêbado, não está? Ele parou, parecendo engolir alguma coisa, depois outra, então mais uma e mais uma, vidro acertando uma superfície lisa ecoando direto em seus ouvidos sensíveis. Olha que legal, eu também estou, e eu não quero conversar com você agora. Tae-han sentiu a vontade de chorar, esmagando o celular enquanto pensava em uma resposta decente, mas ele simplesmente não tinha uma. Ele não sabia o que dizer depois de ter magoado JK daquela forma, o que justificava totalmente a atitude rude que ele estava tendo, porque Tae-han fez uma promessa e cruelmente desfez. JK, por favor, choramingou, engolindo um soluço que escaparia alto. Vem aqui, vamos conversar, por favor. Eu sinto sua falta. O caralho que sente, ele gritou irritado e Tae-han não conseguiu mais segurar as lágrimas. Eu não estou em casa, não vai rolar. Vai dormir, Tae-han. JK, já vou ser Oki. JK soou distante mais uma vez e Tae-han arregalou os olhos a escutar o nome de quem o acompanhava. Vai dormir, Tae-han. Ixi, eu senti uma tensão, hein? Eita. Então JK desligou e Tae-han encarou o celular como se encarasse um fantasma. A boca tão escancarada que seria fácil enfiar um monte de moscas dentro. O coração contorcendo dolorido dentro do peito porque, cacete, queria desesperadamente conversar com JK, mas também não queria. Ainda estava terrivelmente apavorado com tantas descobertas, com tantos sentimentos diferentes que nunca estiveram ali, e era tão difícil se convencer de que não era errado estar apaixonado por um outro homem que somente dava um nó ao tentar. Tae-han queria se desculpar pelo que fez, mas achava que não conseguiria ficar com JK do jeito que queria ficar, do jeito que o coração e o corpo se recusavam a aceitar que nunca seria feliz ao lado de uma mulher, que nunca sentiria por uma o que sentia por JK, e essa confusão toda só fazia com que Tae-han quisesse se isolar até esquecer que o problema existia. Estava em um impasse, e Hosuke estava investindo, fazendo tudo em Tae-han borbulhar de ciúmes e inveja, porque ele queria tanto ser como Hosuke, ele queria tanto só seguir seus sentimentos mais puros e se entregar por completo, mas parecia impossível. Tae-han jogou o celular de qualquer jeito na mesa e caminhou para o sofá, sabendo que não conseguiria dormir nem se fizesse um pacto com o filho da puta do diabo, JK. Quando JK acordou, estava com uma dor de cabeça horrorosa e um gesto esquisito na boca, algo parecido com maconha, mas não exatamente maconha, porque tinha um nuance doce bastante característico. Sentou de súbito na beirada da cama e dedilhou os cabelos bagunçados, bocejando um pouco antes de puxar a camiseta branca que estava jogada no chão para passá-la pela cabeça. Foi só uma vez, resmungou, subindo a cueca preta pelas pernas cheias de marcas roxas. Ele transou com o Hosuke. Eu tô chocado, eu estou chocado. Cara, eu não acredito nisso, mano. Meu Deus do céu. Homem não presta mesmo, né, parça? Nem homem com homem, nem homem com mulher, nem homem com qualquer merda não presta o cara, velho. Ai, ai. É tipo aquele ditado que fala que filho é a mesma coisa, só muda o endereço, né? É a mesma coisa com homem, só muda o endereço. Escutou uma risada baixa e preguiçosa e olhou para Hosuke com uma sobrancelha levantada em uma clara repreensão. Mas ele estava apenas fumando tranquilamente com um dos braços atrás da cabeça e um dos joelhos flexionados. Foi só um tananã, JK, ele respondeu, voz soca soando muito sensual pelo quarto claro. Não precisa ficar tão encabulado, ainda mais porque o Tae-han foi um imbecil. JK suspirou, levantando para abotoar a calça jeans e enfiar os pés dentro do tênis surrados, sentindo suor entre os dedos, suor causado pelos infinitos movimentos de dança que fizeram durante a madrugada em uma boate gay perto do trabalho de Jimin.
JK não queria admitir que estava dando esse fora em Hosuke por causa de Taehan, mas era a puta verdade, ele estava mesmo. Hosuke era gostoso, beijava bem, tinha uma pegada firme e sabia exatamente como fazer um cara gozar, mas JK não era apaixonado por ele, era apaixonado por Taehan, então o sexo, por mais incrível que tenha sido, pareceu morno depois. Uma coisa que não acelerou seu coração daquele jeito quente e emocionante. Sentiu vontade de chorar outra vez, mas não queria repetir a dose depois de ter se afogado em lágrimas assim que começou a beber com Hosuke, descontando tudo no álcool, no cigarro e nos toques dele, simplesmente aproveitando que estava carente, triste e solitário, sem se importar se acordaria pior no dia seguinte o que estava realmente acontecendo. Então se forçou a engolir tudo, passando uma língua ressecada pelo pequeno piercing no lábio e sentiu que a textura gelada dele acalmou um pouco os nervos. Estava morrendo de saudade de Taehan, tantas que o peito chegava a doer, mas também estava com raiva, magoado e muito frustrado, principalmente por ter nutrido esperanças de que, depois do sexo, Taehan finalmente se aceitaria, e ver tudo desmoronando foi o fim da linha para seu coração, que já tinha sido esmagado milhares de vezes. O pior de tudo, no entanto, era saber que Taehan estava apaixonado. Se não soubesse disso, suportar a distância que fora obrigado a manter para preservar a saúde mental não seria tão difícil assim. Foi só um bom boquete, mas não vamos repetir, tá legal? Virou para Hosuke enfiando as mãos no bolso da calça. Eu ainda não sei lidar com tantas coisas. Hosuke sorriu soprando fumaça para cima e engatinhou até perto de JK, sentando na beirada e o puxando pela cintura em um toque até carinhoso, dedos calejados adentrando a camiseta branca. Não se preocupa, JK, ele disse, sustentando o cigarro no canto da boca. Se você não quer, então você não quer, a gente acaba por aqui. Mas você sabe que ele fez merda, não sabe? Não precisa ficar se guardando tanto, então quando estiver com vontade de dar uma liberada na energia, me procura. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. KKKKK. Meu Deus, a galera no comentário. Safado sem vergonha. JK soltou um riso baixo, assentindo rapidamente antes de se afastar para recolher o resto de suas coisas que estavam jogadas no chão: carteira, maço de cigarros, camisinha e algumas pílulas para dormir que Hosuke descolou. Não vai se apaixonar por mim, Seoki, repreendeu, acertando 2 tapinhas nas bochechas dele. Sou irresistível. Sou eu quem despedaça corações, gracinha. Ele piscou deitando na cama. Espaçosa. JK levantou as sobrancelhas debochado. O que tá pensando em fazer com Taehan? Encolheu os ombros e suspirou mais uma vez. Sei lá, mas acho que preciso ficar um tempo longe dele. Respondeu, arrumando os cabelos uma última vez antes de se dirigir para a porta do quarto. Valeu pela noite, a gente se vê depois. Valeu, JK. JK abriu a porta e saiu. No fim de semana, JK estava indo para a garagem. Eles já tinham ensaiado as 3 músicas originais e Hosuke disse que escreveria a última. Então montaria a melodia e no domingo inteiro treinaria as 4 juntamente de outros dois covers, que seriam uma versão mais melancólica de Let's Get It On, do Marvin Gaye, e I Want to Break Free, do Queen, para gravarem com Yoongi na segunda e enviarem a fita para a gravadora na terça. Não era um prazo muito adequado, na verdade era até bem curto, mas já tinham tocado essas músicas muitas vezes, então não era como se fossem completamente iniciantes nesse quesito, com exceção da última música de Hosuke, e era ela que deixava JK um pouco apreensível, porque Hosuke não fazia muito tipo compositor, então as chances de sair algo horrível eram grandes, principalmente porque nenhum deles teve a coragem de dizer isso a ele, e isso era como um passe livre para que eles fizessem o que quisessem. Quando abriu a porta quente de metal, JK viu apenas Jimin e Taehan jogados no sofá, curtindo uma brisa fraca de um ventilador horroroso que quase não girava, e se girava o ar abafado do espaço minúsculo, fazendo o calor parecer 10 vezes mais insuportável. Taehan levantou os cabelos para verificar quem era, e os olhos dele vacilaram quando encontraram os seus.
Tae-han estava uma confusão de cabelos pretos armados, barba rala crescendo no queixo, olheiras escuras quase contornando as bochechas e sobrancelhas arqueadas em uma expressão magoada que parecia ter congelado ali, nas curvas daquele rosto que continuava lindo mesmo que estivesse tão abatido. JK quis tocá-lo e, por instinto, esticou o braço, mas o recolheu quase que instantaneamente, apertando a nuca para disfarçar e evitar constrangimento. Mas quando Tae-han se sobressaltou no sofá, parecendo esperançoso e desesperado, JK soube que ele tinha percebido, porque Tae-han aprendeu a memorizar cada pequena mania que seu corpo reproduzia sem medo quando estavam sozinhos e largados na cama, conversando sobre música e sobre filmes. Caminhou para perto da entrada da casa e sentou no chão, com as costas apoiadas na porta, os joelhos flexionados para perto do peito, olhos ainda dentro dos deles, que abriu a boca para dizer alguma coisa. Tae-han perdeu a coragem com o passar dos segundos e decidiu apenas voltar a deitar, esticando uma das pernas para cima de Jimin, que roncava enquanto dormia. "Fala", JK resmungou, chamando a atenção dele. "Fala logo." Tae-han franziu as sobrancelhas e se apoiou nos cotovelos. Perdido demais para quem tinha feito uma merda tão gigantesca. Não era possível que ele estivesse se fazendo de imbecil, muito menos que estivesse esperando que as coisas se acalmassem com o tempo, que JK fosse esquecer só porque estava apaixonado. Era tão do feitio dele ignorar o problema e fingir que não existia, era tão do feitio dele depositar as hipóteses de solução nos ombros de outra pessoa, deixando para ela o dever de pedir desculpas, de fazer o climão tranquilo de antes voltar, e JK estava tão irritado com isso que, se cuspisse fogo, não seria surpreendente. "O quê?", ele perguntou em um sussurro, com um tom de voz cheio de culpa, o que só servia para comprovar para JK que sim, ele sabia o que tinha feito, mas só estava fingindo que não. "O que você disse?" "Estou te pedindo para falar o que queria ter falado ontem, quando me pedi para ir no seu apartamento." Rangeu os dentes, esticando o pescoço na direção dele, praticamente confrontando-o. "Escutou agora ou quer que eu repita?" Tae-han umedeceu os lábios. Não havia resquícios de raiva, sarcasmo ou deboche no rosto dele, mas havia muita dor, uma tristeza tão visível que chegava a ser líquida por entre os poros, com um cheiro ruim causado pela pura necessidade de se esconder ao invés de admitir, e o que era para ser bonito, um arrependimento sincero, não passava de fedor barato para JK, que queria levantar e ir embora, deixá-lo completamente sozinho e completamente sem respostas. Se não tivesse tão comprometido com a banda, JK teria feito o que estava com vontade só para vê-lo com cara de tacho, praticamente implorando por uma interação decente. "Eu não sei o que dizer", ele respondeu, ainda mantendo um tom de voz bem baixo, provavelmente para não acordar de mim, mas JK não ligava para o sono de Jimin. "Eu não tenho o que dizer." "Você nunca tem." Cuspiu as palavras com tanta raiva que a garganta pegou fogo. "Você faz o que faz sem pensar nas pessoas e depois não tem a decência de pedir desculpas." "Eu te liguei ontem." Ele arregalou os olhos, tentando provar o próprio ponto. Mas ele não significava absolutamente nada para JK. Opa, solucinho, deixa eu beber água. "Eu te chamei para conversar ontem, mas você desligou na minha cara." "Você estava bêbado", soltou um riso amargo. "Por que você não consegue falar comigo quando está sóbrio? Por que você precisa estar chapado para me pedir desculpa? Por que você fez aquilo comigo?" Tae-han abriu a boca, mas fechou e, lentamente, levantou do sofá, caminhando até estar de frente para JK, então se agachou e o encarou nos olhos, profundos olhos escuros que estavam cheios de um brilho magoado, enraivecido, frustrado. JK estava disposto a dar tudo para Tae-han. Ele entregou o coração, a alma, o corpo, seus maiores sorrisos, sorrisos que não apareciam com frequência por puro medo de que o deixassem vulnerável demais, que derrubassem as barreiras que nasceram com o tempo, barreiras que ele mesmo destruiu, querendo mostrar tudo o que tinha lá dentro, soterrando bem no fundo, entre pesadelos e sonhos alucinógenos. E então Tae-han puxou a faca e cravou sem piedade, girando a lâmina até que o sangue começasse a vazar. JK estava se sentindo traído, estava se sentindo abandonado, e essa sensação só piorou quando Tae-han continuou encarando seus olhos, querendo passar uma mensagem com isso,
com um jeito que curvava os lábios como se estivesse travando uma luta interna que tinha tudo a ver com os dois que seriam depois dali, se ficariam juntos ou não, e perceber isso só fez com que seu rosto inteiro se contorcesse em choro, mas JK não estava disposto a deixar com que ele visse, então o impediu que as lágrimas caíssem. Boy, JK, volta pra mim, ele pediu, tentando tocar em seu pescoço, mas JK desviou ao máximo que conseguiu, arregalando os olhos em incredulidade. JK, por favor, eu sinto sua falta. Por favor. Inacreditável, murmurou, abrindo um sorriso amargo e balançou negativamente a cabeça. Você não consegue mesmo assumir nada, não é? Sempre correndo, sempre fugindo, sempre esperando que te perdoem sem que você precise abrir a porra da boca, seu covarde. Meu Deus. Jogou na parede, hein? Taehan ofegou, tentou tocar seu rosto outra vez, mas JK o empurrou pelo peito, fazendo-o cair sentado. Ele começou a chorar, levantou, esticou a mão para tocar em uma das bochechas, mas JK o empurrou de novo, agora com mais raiva, pouco se portando se ele sairia rolando feito uma maldita rocha burra inflexível. Taehan puxou o ar com força para dentro dos pulmões e não tentou mais avançar, apenas sentou nas panturrilhas e esfregou os olhos vermelhos que despejavam uma infinidade de lágrimas antes de levantar as mãos aos cabelos bagunçados, puxando-os para trás em uma mania nervosa que só aparecia quando ele estava verdadeiramente devastado, como quando JK cantou sobre Georgia algumas horas antes de tudo desmoronar. Opa. JK, por favor, ele soluçou, tentando implorar, mas JK não queria mais escutar, então fechou os olhos e tentou ignorar completamente. Eu sinto muito, mas não faz assim. Você não precisa sair da minha vida desse jeito, não precisa. Chegava a ser uma piada. O que Taehan estava sugerindo que fossem amigos? Amigos perdidamente apaixonados um pelo outro? Taehan queria que JK fosse um amigo, depois de ter quebrado a promessa de que só avançaria em uma relação romântica quando tivesse certeza de que pelo menos não fugiria, não o magoaria e não o torturaria. Então agora ele pensava que JK simplesmente esqueceria tudo, esqueceria que, se não tivesse sido beijado em cima da cama do próprio apartamento, depois de ter limpado todo aquele sangue de mim, teria deixado o sentimento morrer para que pudessem sim manter uma amizade legal sem nenhum desejo oculto. Taehan selou a promessa naquela noite. Ele praticamente disse tudo bem. Você pode investir, eu vou ficar. E nutriu todas as esperanças que JK estava tentando fazer morrer, para depois despedaçá-las daquele jeito. Logo depois de terem feito amor. Logo depois de terem se esfregado daquele jeito sublime e especial, com tantos sentimentos fortes que só a energia deles arrepiava os corpos. Taehan esperava que JK simplesmente perdoasse isso da noite para o dia e que o mantivesse em sua vida como um maldito amigo. Era patético. Saia de perto de mim, pediu, fraco demais para conseguir gritar ou ordenar. Não te quero perto de mim, você só me machuca. Você prometeu que não me machucaria de novo, mas fez exatamente isso e continua fazendo, por não conseguir enxergar como as coisas são. Está tratando seus sentimentos com banalidade, e eu não suporto isso, então saia de perto de mim. Taehan recuou, balançou a cabeça, esticou o braço e, dessa vez, tocou o rosto de JK, dedilhando as bochechas dele enquanto continuava chorando e implorando com sons baixos, estrangulados e sófredos, fazendo JK sentir o coração arder como se estivesse pulando em cima de uma fogueira. JK, por favor, ele disse outra vez, com as lágrimas rolando grossas, as mãos trêmulas apertando seu rosto com muita força, silenciosamente pedindo para que considerasse. Me desculpa, eu não vou fazer isso de novo, só não vá embora, por favor. JK olhou para ele, tentando caçar verdade dentro daquela imensidão castanha, mas só tinha dúvida nela, uma poça escura de dúvida que tinha origens nas pupilas. Pupilas trêmulas e hesitantes, pupilas que nunca sabiam o que queriam e que consequentemente mentiam para que pudessem proteger as próprias frustrações.
Você quer isso, Taehan? Puxou bruscamente a mão dele de seu rosto e a colocou em seu peito, bem no lado esquerdo dele. Você quer o amor que eu tenho para te dar? JK viu quando ele engoliu em seco, quando a poça nas pupilas se tornaram mais brilhantes e quando as bochechas perderam a cor, denunciando que qualquer coisa que saísse daquela boca não seria de todo verdadeira. JK sorriu amargo. Não podemos, ele sussurrou. Estava com a voz tão machucada que JK quase não conseguiu ouvir as palavras. JK Boy, nós não... Ele suspirou, lutou contra o que queria e que não queria, chorou com mais força. Não posso fazer isso, não posso. JK, por favor, não me deixa. Por favor, não é culpa minha. Hahaha, é de Deus a culpa. Ai, ai. Como dói entender os dois. Exatamente. Muitos altos e baixos. JK sentiu tudo rachar. Estava apaixonado, mas estava tão magoado, e ouvir de Taehan que não era certo, e que não era normal, e que não era possível só fez mais raiva borbulhar. Uma raiva animalesca que raramente aparecia, e quando aparecia era sempre em momentos solitários dentro de um quarto vazio e escuro. Empurrou Taehan de novo e ele caiu de costas, então abriu a boca para xingá-lo com força e com rancor. Mas a porta tremeu e bateu, e Hosuke entrou com um sorriso gigantesco, a guitarra bonita perfeitamente posicionada no quadril estreito. Atrás dele, Namjoon. Beleza, quem está pronto para ler a música mais irada de todas? Ele gritou, acordando de mim e assustando Taehan, que começou a esfregar o rosto para limpar as lágrimas. Trabalhei a madrugada todinha nisso aqui, mas eu já sou bom em tudo que faço, então assim, não querendo ser cuzão, claro, só que isso aqui ficou animal. JK levantou de súbito, passando por Taehan como se nada tivesse acontecido. Então foi até Hosuke e puxou delicadamente a folha de papel das mãos dele, ansioso para poder fazer qualquer coisa para distrair a cabeça de Taehan, que continuava sentado de costas e disfarçando o choro. Qual a necessidade de chegar gritando? Jimin resmungou coçando os olhos. Parece um megafone ambulante. Foda-se, essa é uma notícia extremamente importante. Hosuke gritou de novo, agora de propósito. Opa. Achei que tava sujo aqui. Tô com um pouco de corins ainda. Me perdi. Hosuke gritou de novo, agora de propósito, e se jogou ao lado de Jimin, bagunçando os cabelos dele. Estou animado demais com essa porra. O que rolou, Taehan? Namjoon perguntou e JK virou para trás, encarando os olhos vermelhos dele. Você tá chorando? É só que eu estava falando com JK sobre George, então acabei ficando emotivo. Ele respondeu abrindo um sorriso curto e bastante falso. Então, que música é essa? Namjoon encarou Taehan por mais alguns segundos, mas ele provavelmente sabia que não conseguia uma resposta melhor. Então deu de ombros e apontou para JK com o queixo, pedindo para que ele lesse a letra, que Hosuke compôs. JK olhou para Taehan uma última vez, sendo correspondido quase que imediatamente, uma sensação boa e ruim deslizando, molhada pela coluna e fazendo seu coração disparar de novo, socando as costelas com um martelo furioso. Respirou fundo e se concentrou na letra. Rockstar. Leu o título, franzindo as sobrancelhas. Parece genérico. Hosuke estalou a língua no céu da boca e cruzou os braços atrás da cabeça, pouco se importando com a crítica direta de JK, que ainda estava bastante receoso em aceitar qualquer música vinda de uma pessoa como ele. Não me amola, Hosuke disse, passando a língua pelos lábios bonitos. JK estreitou os olhos e, muito contrariado, começou a ler o resto, praticamente soltando uma gargalhada interna com aquilo, porque era tão fútil, tão banal que não fazia sentido, muito menos a vibe da banda. Estou cansado de ficar na fila de clubes. Eu sou o pior dos piores e nunca vou vencer. Essa vida não se tornou exatamente como ela queria que fosse. Diga-me o que quer. Eu quero uma casa nova em folhas, em um episódio de Cribs, em um banheiro, onde eu posso jogar beisebol dentro e uma banheira grande de rei. Grande o suficiente para mim e mais 10. Então diga-me o que você precisa. Preciso de um cartão de crédito que não tenha limite e um grande jato preto com um quarto dentro dele. Vou me juntar ao clube das altas milhas, a 37 mil pés.
Tá, e a novidade? Eu quero um novo ônibus de turnê cheio de guitarras clássicas, minha própria estrela na calçada da fama. Algum lugar entre Cher e o James Dean está bom pra mim. Mas como você vai fazer isso? Vou trocar essa vida por fortuna e fama, até mesmo cortaria meu cabelo e mudaria meu nome, porque todos nós queremos ser grandes estrelas do rock e viver em casas no topo das colinas dirigindo 15 carros. As garotas são fáceis e as drogas são baratas, vamos todos ficar secos porque simplesmente não vamos comer. E vamos sair para os bares mais badalados na área VIP com as estrelas de cinema. Todos os caçadores de famosos vão aparecer por lá e todas as coelhinhas da Playboy com seu cabelo loiro oxigenado. E bem, ei, eu quero ser um astro do rock. Ei, eu quero ser um astro do rock. Eu quero ser famoso como Elvis, mas sem as costeletas. Contratar 8 guardas-costas que adoram bater nos babacas. Dar alguns autógrafos para que eu possa comer de graça. Vou querer uma quesadilha, aham. Eu vou me vestir com a última moda, ter a chave da porta da frente da mansão da Playboy. Vou ter uma mulher de capa de revista que ama gastar meu dinheiro por mim. Mas como você vai fazer isso? Vou trocar essa vida por fortuna e fama, até mesmo cortaria meu cabelo e mudaria meu nome, porque todos nós queríamos ser grandes estrelas do rock e viver em casa no topo das colinas dirigindo 15 carros. As garotas são fáceis e as drogas são baratas, vamos todos ficar secos porque simplesmente não vamos comer, meu Deus. Pera aí, beber água, ele falando. Ficar seco de droga e aí não vai ter fome, que horror. Todos os caçadores de famosos vão aparecer por lá, todas as coelhinhas da Playboy com seu cabelo loiro oxigenado, e nós vamos nos esconder em uma sala particular com o último dicionário e a revista Quem é Quem de hoje. Eles irão te dar tudo, com aquele sorriso maléfico, todo mundo vai ter um traficante de drogas na descagem rápida. Bem, ei, quero ser um astro do rock. Vou cantar aquelas músicas que ofendem a censura. Vou pegar minhas pílulas em tubinhos de bala, meu Deus. Vou pegar uns cantores fracassados para escreverem todas as minhas músicas e dublá-las todas as noites para que eu não cante errado. Bem, todos nós queremos ser grandes estrelas do rock e viver em casas no topo das colinas, dirigindo 15 carros. As garotas são fáceis e as drogas são baratas. Vamos todos ficar secos, porque simplesmente não vamos comer. E vamos sair para os bares mais badalados na área VIP com as estrelas de cinema. Todos os caçadores de famosas vão aparecer por lá. Todas as coelhinhas da Playboy com seu cabelo loiro oxigenado. E nós vamos nos esconder em uma sala particular com o último dicionário e a revista Quem é Quem de hoje. Eles irão te dar tudo, com aquele sorriso maléfico, todo mundo vai ter um traficante de drogas na descagem rápida. Bem, ei, quero ser um astro do rock. Ei, quero ser um astro do rock. Eu não vou cantar isso, J.K. resmungou, arregalando os olhos em seguida. Porra, Rosuke, que merda é essa? Ei, quero ser um astro do rock. Ai. Qual é? Rosuke gritou irritado. Ficou muito boa, para com isso. Eu gostei. De mim encolheu os ombros e levantou as mãos para cima em rendição. Acho que ficou divertido, é o tipo de música que faz todo mundo sentir vontade de gravar um vídeo e mandar pro jornal. Namjoon, J.K. voltou para ele, levantando uma sobrancelha. Namjoon sempre detestava tudo que Rosuke fazia, então talvez tivesse um ponto junto com o seu. Mas quando ele fez uma careta desgostosa, J.K. entendeu que estava perdendo. Não acredito que está apoiando isso. J.K., pensa comigo. Rosuke levantou do sofá e preguiçosamente foi para trás de seu corpo, apoiando as mãos em seu ombro. Temos 3 músicas melancólicas com muito potencial para virarem as favoritas da galera, mas então, quando pensarem que é só disso que nosso álbum se trata, bom, ele sussurrou o som da explosão bem no pé do seu ouvido, sorrindo largo. Depois, receberão a porra de uma crítica à indústria com muito humor e contradição. Brilhante, cara. Crítica? Taehyung resmungou confuso. Isso só parece uma música ambiciosa, Rosuke. É aí que você se engana. Rosuke virou para Taehyung apontando 2 dedos na direção dele. Parece que eu sou o pior dos piores e nunca vou vencer.
Então terei uns cantores esquecidos compondo minhas canções e usarei playback toda noite para não errar. Você se acha um fracassado, mas aí fica rico e esquece que um dia foi um, e pisar em quem está onde você já esteve fica fácil. Sem contar, as futilidades mencionadas também formam uma crítica de mim, pontuou, olhando para cima como se pensasse. Quer dizer, todo mundo quer ser uma estrela do rock, todo mundo quer foder com modelos todos os dias, comer em restaurantes caros e dirigir 1000 carros, e essas vontades são tão vontades que ninguém mais leva a sério a censura, anfetaminas, dietas e perda da consciência. Isso ficou bom pra cacete, Hosuki. Jimin coçou a nuca, ainda não tão certo disso. Ele não cantava essas coisas, cantava alma e aflição, cantava agonia e dificuldades. A música de Hosuki, por mais que tivesse uma mensagem importante por trás, ainda não encaixava em nada disso, não encaixava na proposta da banda. Então parecia muito estranho simplesmente dar a vida e melodia para isso. Olhou para Namjoon, depois para Jimin e por último para Taehyung, que continuava em dúvida, franzindo as sobrancelhas naquela expressão confusa que JK tanto amava observar. Suspirou derrotado, uma votação estava rolando ali e JK infelizmente estava perdendo. Então teria que cantar de um jeito ou de outro, mesmo que achasse que a ideia era péssima e que juntava humor com a melancolia era burrice. Você já teve uma ideia de melodia? Perguntou, balançando a folha de um lado para o outro. Pensei em algo mais pop, mas também podemos misturar com country. O que você acha? Eu montei uma coisa enquanto escrevia, saca só. Hosuki foi para perto dos amplificadores e conectou a guitarra em um deles, aquecendo algumas cordas antes de começar a tocar do jeito que estava na cabeça de GK. A voz baixa e meio tímida soando nos momentos certos, e palavras lentas e meio preguiçosas que ganhavam ritmo aos poucos. Acho que saquei, Namjoon respondeu, balançou a cabeça. Bom. Muito bom. Eles desenvolveram a melodia juntos, com Jimin na bateria dando inúmeras sugestões que, aos poucos, se unia às de Namjoon, que dedilhava o baixo ainda de um jeito bastante experimental, completando as lacunas, e a voz de JK, que falhava na maioria das vezes, errando os versos anotados em uma caligrafia nada caprichosa. Depois de alguns longos minutos, quase uma hora, eles tinham pelo menos o esqueleto da música e estavam ensaiando a base dela até que ficasse perfeita. Então avançaram para os detalhes, coisas pequenas que fariam toda a diferença aos ouvidos críticos de um dono de gravadora. No fim da noite, suados e satisfeitos com os resultados, saíram para beber alguma coisa em um bar pequeno. Os olhos de Taehyung não desviaram do rosto de JK por nada, e JK odiou ter amado isso. Rockstar é uma música da banda Nickelback. E esse foi o capítulo de hoje então. Foi um ótimo capítulo, na verdade. Eu gostei bastante. Teve bastante desenvolvimento e vamos ver o que vai acontecer nos próximos agora. Eu gostei bastante que eles tocaram bastante na banda nesse episódio. Eu gosto de ver esse lado mais da banda Glitter, né? O processo criativo deles, o processo de composição, né? E o desenvolvimento da banda, né? Pro estrelato. Então é bem legal isso, né? Em contrapartida, todo esse drama que tá rolando de JK e Taehyung. Achei bem interessante. Então espero vocês no próximo episódio de Glitter, na segunda-feira. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo de Glitter. Falou!